Bom, pessoal, boa tarde, meu nome é Samuel Mattioli, eu sou engenheiro de solução da DataStax, e aqui comigo está o Gabriel. Se apresenta aí, Gabriel. Boa tarde, pessoal, meu nome é Gabriel, fui cofundador no LangFlow, sou hoje CTO lá do projeto na parte open source. Então, o tema dessa palestra aqui é para falar de IA no mundo real, né? A DataStax e o LangFlow são soluções que estão atuando aí em ponta para levar, de fato, a IA generativa para as empresas que precisam usar esse tipo de tecnologia de uma maneira mais ágil, de uma maneira mais estruturada, e que precisam ter confiabilidade ali, né, na execução das suas aplicações, tá? Então, o que a DataStax faz, né? A DataStax, a gente tem uma plataforma para IA generativa, e a ideia dessa plataforma é ter em um lugar só toda a capacidade de projetar, de você melhorar a aplicação e de você principalmente rodar em produção com resiliência, né, e de uma maneira rápida, né. A gente sabe que a maior parte dessas aplicações de IA generativa, elas estão orientadas muito a atendimento a clientes, então são situações que você está em contato com o seu cliente final. E ter uma experiência ruim, né, nessa interação com o usuário que está na ponta, é algo que a gente tenta evitar, tá? Então, e como que as empresas estão fazendo isso, né? Falando do mundo em produção, mundo das empresas grandes mesmo estão colocando isso em produção. Todas elas estão criando uma plataforma, onde nessa plataforma você compartilha entre as diversas áreas da empresa quais são os seus dados, qual é a stack que você vai usar, qual é a linguagem, quais são os componentes, e aí dentro de uma stack comum, toda a empresa utiliza essa solução para criar aplicações de IA generativa, e aí cada área vai ter autonomia para criar suas próprias soluções, tá? E o que a gente fez na DataStax é justamente criar essa plataforma para que as empresas possam não se preocupar com a parte de infra, possam, de fato, só desenvolver a solução que elas precisam, né? Então, o que a gente está fazendo com a generativa é ter essa plataforma integrada, tá? E aí, né, o tema da palestra são os desafios, né? Então, para citar aqui alguns desafios, e quem aqui está implementando alguma solução com IA generativa, sabe que é legal, parece mágico, parece muito simples fazer, mas quando você precisa levar isso para a produção de fato, e você precisa estar fazendo alguma coisa que de fato é uma aplicação corporativa, que vai estar em contato com clientes, há algumas dificuldades, né? Várias, na verdade. Começa pelo desenvolvimento, né? Então, desenvolver, por mais que hoje a gente tenha o LangChain, que é um framework que está sendo muito usado, ainda assim, o LangChain muda muito, está tudo muito rápido, né? Tudo é muito novo, e está tudo mudando muito frequentemente, então a gente sabe que essa instabilidade que essa velocidade está dando é um complicador para quando você quer usar essas soluções em produção, né, de modo corporativo. Então, a ideia aqui é que o primeiro desafio é como desenvolver uma solução de modo confiável, né? O segundo ponto, então, os modelos, eles são as grandes estrelas de qualquer solução, então a gente tem Gemini, OpenAI, a OpenAI acabou de lançar modelos novos, o Llama 3, enfim, diversos modelos, eles são as grandes estrelas, mas são os dados que são como se fossem os garçons das festas. Então, é ele que conecta o que é importante para o modelo poder brilhar, né? Então, para o modelo gerar uma resposta contextualizada, ele precisa de dados relevantes, né? Então, como você integrar os dados, você colocar os dados relevantes dentro do prompt, para que isso seja usado de maneira efetiva, e principalmente não colocar no contexto dados irrelevantes, porque isso é um ruído que vai atrapalhar a geração de um contexto, é muito importante. Então, os dados aqui, e a gente fala de relevância, tá? Por que relevância é importante? Quando a gente olha dados, a gente pensa em latência e throughput, mas quando a gente fala de IA generativa, a relevância talvez seja mais importante do que a latência e throughput, pensando numa plataforma de dados, tá? E o terceiro ponto é colocar em produção, né? Quando você vai para a produção, aparecem outras coisas, né? Eu vou precisar escalar, e se eu tiver uma promoção lá, que vai aparecer eu ia falar Faustão, mas vai aparecer no Hulk, e vai escalar, você vai ter milhares de acessos ali por segundo. Você precisa estar pronto para atender essas situações. Você precisa ter performance, e uma coisa que é um pouco deixada de lado, mas você precisa ter suporte. Por mais que todas essas soluções
open source, e a inovação está acontecendo no open source. O Gabriel está aqui, é uma das provas do poder da comunidade open source. Ainda assim, vai ter situações que você vai precisar de suporte, e essa é uma das coisas que é um pouco deixada de lado, né? Gabriel, além desses pontos, e aí também trazendo a experiência que você tem aí com o Langflow na comunidade, participando de projetos, você vê outros desafios? Que desafios que você vê para colocar aplicações de fato verdadeiras, né, aplicações empresariais em produção? Sim, eu acho que é uma parte muito importante, principalmente na hora que você chega na produção, mas assim, na prototipação isso é constante também, que é a observabilidade, né, e a questão da comparação dos resultados também. Então, tem surgido algumas plataformas e algumas ferramentas muito boas, até também open source de um brasileiro aqui também, chama LangWatch, mas tem o LangSmith, LangFuse, tem a Rise, tem várias empresas, agora Logfire também, que é um pessoal muito forte da comunidade open source do Python. E todas essas ferramentas, elas trazem assim, quando se trata de uma solução, vamos dizer, simples, né, você tem ali rápida prototipação. Mas quando você tem um agente, por exemplo, que tem muitas chamadas, uma dentro da outra, complexas, que chamam ferramentas, que chamam outros sistemas, etc., você poder medir tempo de reação do agente, a assertividade, todas essas coisas, uma ferramenta dessas é imprescindível. E mesmo sendo do ponto de vista que ferramentas de observabilidade em geral já são imprescindíveis para ter um produto em produção, elas trazem muitas funcionalidades em volta desse uso específico da IA generativa, né? Então, por isso que elas em si, mesmo elas não, vamos dizer, não substituem as que já existem, como Datadog e essas assim, mas elas trazem novas funcionalidades. Até, por exemplo, o LangWatch tem uma funcionalidade que ele simplesmente já pega os resultados das perguntas, já vê que você está fazendo um tipo de RAG, né, que você vai mostrar aqui, uma ferramenta de RAG, e ele já começa a ver se você está acertando, você consegue construir a função de validação dos resultados para saber se ela está acertando já todas as respostas que o usuário está perguntando. Então, assim, e até a própria questão do custo, né? Que lá no LangWatch, lá, quando você executa um fluxo, ele já te mostra lá quantos tokens você consumiu, quanto que aquilo te custou de grana mesmo, né? No final das contas, né? Então, a observabilidade, de fato, acho que é também mais um fator aí que, quando a gente está prototipando, a gente às vezes não liga muito, né? Mas para colocar, de fato, em produção, tem que levar em conta. Né? Aí a hora do susto vem na hora que tem um monte de gente usando. É o susto bom e o susto ruim ao mesmo tempo, né? Tem que fazer ser só bom, o melhor caminho. Né? Bom, então, e aí a gente vai falar um pouco mais, mas por que a gente está fazendo essa conversa aqui, né? A DataStax incorporou o Langflow há 4 meses atrás, a gente vai falar um pouco mais disso, mas a ideia é que, então, que qualquer aplicação que você precisa levar para a produção de maneira confiável, nesse mundo de IA generativa, a gente consegue atender com a plataforma da DataStax. Então, a gente criou a DataStax Langflow, que é uma plataforma que tem toda a parte de dados, tem a parte de orquestração, que é onde vai estar o Langflow, para você criar agentes, gerenciar prompts, criar todos os componentes que você precisa para criar uma aplicação de IA generativa. A gente tem a parte de dados, que permite você usar os dados de embeddings, mas também dados transacionais. Né? Se eu preciso enriquecer um prompt com um dado transacional, a gente também consegue fazer isso. E integrar com outras soluções. E aqui entra de novo a questão do open source. Né? Por que o open source é tão importante? Porque é na comunidade que a inovação está acontecendo. Modelos à parte, tirando os provedores de modelo de linguagem, a inovação toda está acontecendo no mundo open source. O Langflow é uma prova, Creo AI é outra prova, a própria Unstructured, o LangChain. Então, está tudo acontecendo nesse mundo open source. Então, ter a flexibilidade de conectar com essas soluções, a gente consegue fazer dentro da plataforma, e você pode rodar em qualquer ambiente. Você pode rodar na Azure, no GCP, rodar on-premise, não tem problema, em qualquer ambiente você consegue ter mais ou menos a mesma stack. Falando rapidamente sobre a parte de dados,
Aqui na parte de dados a gente tem o AstraDB, que o Flávio perguntou quem conhece o Astra, quem conhece o Cassandra. O Astra é uma versão gerenciada do Apache Cassandra, então escrever os dados com muita velocidade, ali ter dezenas de milhares de requisições por segundo para o Astra é bem tranquilo. A gente vai ter agora em breve o OpenSearch também dentro da mesma plataforma, e Astra Streaming. O Astra Streaming é baseado no Pulsar, que é uma alternativa ao Kafka mais moderna do que o Kafka, escala muito melhor do que o Kafka. Então a ideia é que, tendo todos esses componentes nessa parte de dado, você quer usar o dado transacional, um dado de embedding, um dado de pesquisa de texto, ou mesmo ativar tudo isso no streaming, dentro da plataforma você tem todos esses componentes, tá? E vamos falar então aqui sobre o Langflow, né? Então, o Langflow é um projeto, o Gabriel vai contar, vou perguntar para ele aqui, mas o Langflow é um dos projetos que está encabeçando aqui o desenvolvimento de IA generativa no Brasil, tá? Não é exagero falar que acho que talvez dos 3 projetos, das iniciativas de IA generativa mais relevantes que a gente tem no Brasil, talvez, eu diria que é o Langflow, CrewAI e Maritaca. Acho que são as coisas que estão, assim, são comunidades e empresas que estão, de fato, inovando com IA generativa. Tá? A Maritaca na frente dos modelos, CrewAI e o Langflow na parte de agilizar o desenvolvimento. Tá? E aí a gente vai falar aqui um pouco sobre o Langflow. E o Gabriel é um dos criadores do Langflow, né? Então, para a gente não ficar aqui só mostrando slide, eu vou fazer algumas perguntas para o Gabriel, e o Gabriel conta para a gente a história de como ele chegou até o Langflow, né? Então, hoje o Langflow é uma solução que já está sendo bastante usada, mas como que chegou até aqui, Gabriel? Olha, a gente, né, eu e o Rodrigo, nós fundamos a Logspace, a gente era sócios, e a gente já prestava serviços e a gente tinha uma ideia de ter assim, vamos dizer assim, o nosso sonho era ter uma ferramenta que usava grafos e que poderia conectar o mundo inteiro e todos os modelos do mundo inteiro, criar um cérebro infinito, certo? Essa era só o nosso sonho, assim. E aí a gente sempre falava disso, toda vez que a gente conversava à toa, assim, a gente falava dessa ideia. E eis que um dia eu esbarrei no LangChain e falei, olha isso aqui, cara. Aí eu fui lá, construí um projetinho simples lá, um experimentozinho simples, a gente, cara, isso aqui, imagina se isso aqui na tela, ia ser perfeito. Aí, 10 minutos depois, eu achei uma ferramenta que chama React-Flow, que é open source também, mostrei para ele, ele falou, tá bom. Acordei no dia seguinte, ele já tinha conversado com o time e a gente já estava começando a desenvolver o Langflow. Um mês depois, isso foi março do ano passado, né? Um mês depois, a gente estava com o protótipo e o Langflow lançado. Em, assim, questão de 3 meses, a gente já tinha 10 mil estrelas no GitHub. Era uma ferramenta até que era só muito focada no LangChain, né? O LangChain é uma ferramenta muito, muito forte, ela tem, sim, seus defeitos, igual toda ferramenta tem, mas ela é uma ferramenta muito robusta. E, assim, a gente foi daí para frente, foi só construir a comunidade, conversar com as pessoas, descobrir o que o pessoal queria e fazer, trabalhar muito. Trabalhamos, assim, a gente era uma equipe de desenvolvedores, a gente ficou variando entre 3 e 4 pessoas. Claro, tem o Carlão que está aqui na plateia também. Não foi só de desenvolvedor que foi feito, né? O Langflow tinha um monte de outras coisas que tinha que estar cuidando para que a coisa acontecesse. Mas a gente foi nesse caminhar que a gente cresceu a quantidade de estrelas e, assim, subiu muito rápido. Conhecemos pessoas muito importantes, que algumas delas até estão aqui. E que o Langflow ele veio na nossa mente, assim, a gente queria que fosse muito fácil de construir a inteligência artificial, porque a gente sabia que daquele momento do ChatGPT, 30 de novembro de 2022 para frente, tudo ia ser diferente, principalmente nos trabalhos de informação, né? E a gente viu que, assim, quanto mais fácil, do mesmo jeito que muita coisa democratizou, até mesmo se a gente for pensar o Python, porque é muito fácil de programar, democratizou a programação, alguma coisa ia democratizar as aplicações de inteligência artificial.
e a gente falou, ó, dá para ser o Langflow. E foi nisso que a gente apostou, e é o que a gente, assim, todo dia acorda pensando como que a gente vai fazer para essa comunidade crescer mais e para ter mais gente aprendendo e vendo o poder que dá para fazer coisas muito interessantes com pouco conhecimento técnico, vamos dizer até de programação, usando o Langflow. E ainda assim, eu sou, assim, no time, eu sou o back-end, né? Fui sempre o back-end, eu era cientista de dados antes, tive que afundar no Python. Eu gosto de programar, eu não quero perder o poder da programação. Então, tudo no Langflow você consegue, você aperta um botão lá, você tem o código inteiro e você faz o que você quiser. Então, para mim, isso aí, assim, ter esses dois poderes na mão é muito forte. E tudo open source, né? Vocês sempre pensaram em deixar isso aberto, né? Teve alguma situação onde vocês viram o poder da comunidade de colaborar com o Langflow? Sim, a comunidade foi, assim, sem dúvida, igual eu falei, tem algumas pessoas da comunidade aqui que fizeram parte pra caramba da nossa história. Eles trazem feedback demais, eles trazem experiência demais. Porque é uma coisa que é assim, quando você está lá programando, desenvolvendo um produto, se você, por exemplo, se você não está batendo na porta dos outros, você não é a pessoa que está recebendo, conversando com as pessoas diretamente. E você ter pessoas que estão ali fazendo isso e vindo para você e falando, cara, a gente gosta muito, mas precisa disso, precisa daquilo, achamos esse problema, a gente fez algo muito incrível, igual a gente já encontrou o pessoal na comunidade que, assim, uma vez eu conversando com um time, acho que era do Rio de Janeiro, fui bater um papo com eles e o cara tinha um flow na tela que eu nunca nem tinha visto um flow com tanto componente na tela, assim, nem eu tinha feito alguma coisa tão grande assim. Eu falei, caramba, tipo, isso aí veio do nada. O cara, posso conversar com você? De repente, ou seja, tinha alguém na comunidade que estava usando o Langflow mais profundamente que eu, e aí que eu fui ver. Falei, alguma coisa está acontecendo. Saiu do controle. Não, bem legal. E aí, por que a gente está junto aqui, né? E agora em abril, a DataStax, que é a empresa que eu trabalho, é uma empresa americana, né? Uma empresa que já vem desde 2010 lá mantendo o código do Cassandra. A gente tem uma plataforma que é o Asta, que é uma parte ali dessa plataforma, incorporou a Logspace, que é a empresa que criou o Langflow, né? E isso tá mudando um pouco para a DataStax, como a gente se posiciona no mercado, e acho que para vocês também, né? Como que tem sido para vocês esse processo de incorporação? Olha, eu não tenho nada de ruim para dizer. A gente... parte vamos dizer assim, da proposta que foi apresentada para a gente era de que a gente continuaria sendo open source, que a gente continuaria sendo, tendo como objetivo construir uma comunidade bacana em volta do Langflow, e é isso que a gente quis fazer desde o começo, né? Então, assim, as coisas que a DataStax possibilitou para a gente, só nesse pouco tempo que foi em abril, né? A gente já teve a competição aqui no Brasil, e a Devs, que a gente deu uma olhada o Thiago, um parceiro nosso, já deu uma olhada na internet, qual que é a maior competição do Brasil? Tinha de inteligência artificial. 2.000 pessoas. Ele falou, então tá, se a gente atingir 1.000 pessoas, eu estou feliz. A gente teve mais de 10.000 pessoas. Foi sensacional. Teve gente que mandou e-mail para a gente falando assim, cara, participei da competição, consegui um emprego por causa dela. Falei, cara, isso aí muda o dia, né? Você ganha o dia, né? Porque ajudar assim... Não, e a competição foi bem legal, assim, porque ajudou as pessoas a conhecerem mais, mas também muita gente tem o primeiro contato, né? Então, tem um incentivo de um prêmio, mas além do prêmio, ainda aprende ali e eventualmente consegue um emprego ali, né? Então... Eu acho que é exatamente isso. Isso era o que a gente queria. O que a gente queria falar assim, seguinte, você não precisa pagar para entrar, você só vem. Porque na hora que você vier aqui, vai ter gente que sabe, vai ter gente que não sabe, e todo mundo vai te ajudar. Toda semana a gente pegava, fazia uma aula, os parceiros nossos fazia uma live mostrando, tá vendo aqui, isso aqui, por exemplo, cada semana era um desafio diferente. Então agora o desafio é RAG. Então eles iam lá, ficavam lá 1 hora, tirando dúvida do pessoal, dando dicas de como ter mais performance e tudo mais. Então foi assim, isso é só uma das coisas que a DataStax possibilitou para a gente. O nosso time agora é mais robusto, a gente tem muito mais maturidade, vindo
da parte minha, assim, como desenvolvedor que estava ali tentando resolver um monte de problema, assim, constantemente e muitas vezes assim sozinho, ver que agora, assim, por exemplo, a DataStax com o Langflow dentro do Astra, a gente tem o Langflow escalado a alturas que a gente nunca tinha visto e todas as demandas sendo passadas para a gente fazer ele ficar ainda mais escalável, resolver todos os problemas que pode. Então, assim, a gente meio que só ganhou. Nisso, o Langflow só ganhou. Mas continua ainda sendo open source e mantendo, né? Acho exatamente. E a gente, acima de tudo, a gente ganhou vamos dizer assim, força para poder conversar com a comunidade mais ainda, sabe? Então, agora tem mais gente para ajudar. A gente tem mais gente para olhar os problemas da comunidade e até mesmo assim, a gente está conseguindo até fazer uma competição na Índia também. Então, assim, outra coisa super legal. Vai ter pouca gente na Índia, né? Pois é. Até, pessoal, se vocês tiverem, eu acho que não custa nada, né? Se vocês tiverem conta no GitHub, dá uma estrelinha lá no projeto que ajuda a gente bastante lá. E aí, inclusive aqui a estrelinha do GitHub, né? Então, aí só da DataStax, esse ponto do open source é sempre muito importante, eu sempre ressalto quando eu estou falando do Langflow, é que assim como o Cassandra continua sendo uma solução de código aberto que tem um futuro muito grande, nessa semana aqui a comunidade lançou o Cassandra 5 com capacidade de vector search, a DataStax continua muito engajada na comunidade open source, a gente vê que a inovação acontece no mundo open source, e o Langflow, e é um compromisso da DataStax, e aí eu estou falando, nem comentei o Gabriel, mas é um compromisso que a DataStax passou para a gente, para todo mundo, tem essa solução, ela vai continuar sendo open source. Foi a primeira palavra. Tivemos a aquisição, vai continuar sendo open source. Então, esse é um compromisso da DataStax. E tem crescido muito, né, as estrelinhas no GitHub. Quem tiver no GitHub aí, por favor, dê estrelinhas. Quem quiser participar da comunidade também, tá no Discord lá, tem muita gente participando. E aí também um pouco, antes da gente mostrar funcionando, a gente está falando bastante aqui, né, do Langflow, do Astra e tal, já vamos mostrar funcionando. Calma, a gente chega lá. Mas e de futuro, o que o Langflow deve ter daqui para frente? Né? O que vocês veem para o futuro? Eu acho que, assim, na parte, vamos dizer, de funcionalidade e de visão, eu vejo o Langflow se tornando uma ferramenta muito mais robusta no sentido de vamos dizer assim, de gerenciamento de todo o fluxo de trabalho e muitas funcionalidades em volta de agentes, porque a gente está vendo que, assim, já há um bom tempo, na verdade, o protótipo que eu fiz no primeiro dia que o Langflow não existia ainda, era um agente, eu falei, pronto, é isso. Assim, chegamos lá, agora é só arranjar um jeito de fazer isso escalar para o mundo inteiro, mas assim, a gente está chegando lá, a gente está vendo ofertas de várias empresas, né, grandes empresas, foco em agentes e tal, com a grande diferença de que no Langflow os agentes vão ser open source. Um ponto importante do Langflow que eu acho que vale a pena lembrar também é que ele começou com o LangChain, hoje em dia você consegue usar até PyTorch dentro do LangChain, você não tem dentro do Langflow, pode usar LangChain, CrewAI, DSPy, qualquer framework desses que para IA generativa. E, assim, o outro ponto é que a gente vê o Langflow como uma grande força que dá grande força para quem não é tão técnico ou não programa tanto, entendeu? Então, o Langflow serve até como uma ponte, se você for ver no pessoal, por exemplo, o pessoal do negócio e o pessoal do desenvolvimento. O pessoal do desenvolvimento pode construir componentes, etc., robustos, para o pessoal do negócio usar e construir os próprios protótipos em cima dos dados que eles têm lá no departamento deles. Então, realmente construir essa comunidade, mostrar que todo mundo consegue ter mais, consegue fazer mais com o Langflow e open source, né? É uma das ferramentas maiores ferramentas do mundo e, assim, de graça.
Não, e esse ponto da utilização, de aumentar a utilização para quem não é técnico, né? Pode parecer besteira, mas outro dia eu estava conversando com uma corretora aqui de São Paulo e falei, a gente tem o Langflow agora. Falei, não, mas a área de negócio aqui já está usando o Langflow. Por quê? A área de negócio pegou os documentos deles ali, carregaram dentro de um banco e começaram a criar chatbots internos sem precisar demandar para a TI. Então, esse é o poder do Langflow, né? De colocar de fato na mão das pessoas ali, dos desenvolvedores, o que as pessoas precisam para usar a IA generativa, né? Fala-se muito de IA generativa, mas colocar na prática é um pouco mais prático. Então, né, nós sempre já... Então, a gente vai usar... Tá? Então, o RAG é Retrieval Augmented Generation, a técnica, resumindo, a gente fazer uma palestra falando de RAG, mas rapidamente é como eu encontro o conteúdo mais relevante para uma pergunta do usuário, para que o prompt, para que o modelo, sabendo desse conteúdo, gere uma resposta mais correta, sem ela. E não só, como eu falei, o conteúdo mais relevante, não ter conteúdos irrelevantes. Atrapalha demais de uma resposta. Então a gente vai usar o Astra aqui como para armazenar os dados de uma base de conhecimento e a gente vai usar o Langflow aqui em cima para mostrar uma aplicação, tá? Vamos para a demo. Demo é aquela coisa, então todo mundo torcendo para funcionar, né? Bom, a primeira coisa então é que esse aqui é o Langflow. Deixa eu voltar aqui na home para mostrar como que a gente cria um fluxo. Tá? Basicamente, essa aqui é a UI e eu vou criar um fluxo. Que eu tenho que fazer é escolher, tem alguns templates, você pode começar do zero. Aqui, por tempo, a gente vai começar um pouco mais rápido, a gente vai escolher o Vector Store RAG. Se eu fizer errado, você me corrige, hein? Então, o RAG, como eu falei, ele tem duas fases. A primeira é eu carregar minha base de conhecimento. Essa base de conhecimento podem ser PDFs, podem ser planilhas, documentos, textos. Há desafios, principalmente se você está falando de tabelas, se você está falando de imagens. Vamos trabalhar com um caso um pouco mais simples. Deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês poderem ver. Então, aqui eu posso escolher um determinado arquivo, tá? Deixa eu escolher aqui um arquivo. Eu fiz uma corrida e aí tem um documento para corredores, quem participou dessa corrida da Nike. Não é propaganda, tá? Eu peguei porque é um conhecimento que o modelo não tem. Então, esse é o primeiro poder do RAG. Colocar conhecimento para o modelo que o modelo não tem, tá? A segunda parte aqui é a gente dividir esse texto. A gente nunca vai pegar um documento completo e gerar um embedding para um documento de 10 páginas. A gente vai pegar partes desse documento, e aí aqui tem técnicas diferentes, aqui a gente está indo numa abordagem mais ingênua, mas a gente está colocando essas partes e gerando um embedding para cada parte. O que é um embedding? Para quem não sabe, um embedding é um vetor ali, cada modelo vai ter o seu tamanho, mas ele é uma representação em um espaço vetorial de um determinado conteúdo. Então, a ideia é que, se eu tenho um texto, esse texto tem uma representação numérica, quando eu tiver uma pergunta, essa pergunta também tem a mesma representação numérica, considerando que estão as duas dentro do mesmo espaço ali, e as que estiverem mais próximos têm similaridades, são relevantes. Tá? E aí, fazendo isso, então a gente vai combinar os dados com o modelo de embedding e carregar no Astra. Tá? E aí, esses aqui são os componentes do Langflow. Né? Então, esse cara está aqui, mas eu posso eventualmente mudar a técnica de gerar os chunks, eu posso mudar o meu modelo de embedding, eu posso mudar tudo que eu precisar aqui. Feito isso, eu posso escolher aqui qual é o meu banco, qual é a minha collection, que é onde os dados ficam gravados, e eu aperto o play aqui, o executar, e isso vai gerar os dados lá dentro do Astra, tá? E esse dado vai aparecer nesse formato aqui no Astra, tá? Eu não mostrei isso antes, mas se você for criar um banco aqui no Astra, basicamente o que você precisa dizer é o nome, qual é a nuvem que você quer e qual região você quer. Então, digamos que eu vou rodar minha aplicação nos Estados Unidos, na AWS, eu rodo isso aqui, em cerca de 2 minutos o banco está pronto para eu começar a utilizar. Uma vez que o banco está criado, eu vou ter esses dados aqui. Então, esse dado que eu já carreguei antes, né, só para a gente correr menos risco, e esse dado está aqui. Então, são partes desse documento que falam de corrida, e aqui está o nosso querido embedding. Tá? Então, esse embedding tem 1536 dimensões, né, então ele é um embedding bem comprido. E uma coisa que é importantíssima para quem estiver já fazendo isso é considerar metadados. Tá? Quanto mais metadados você tiver e aplicar filtros, isso melhor vai ser a eficiência da sua query e você vai ter uma aplicação melhor. Tá? Então, isso falando da parte dos dados.
Vamos ver aqui na prática, eu vou pegar um outro fluxo que eu criei ontem. Tem vários aqui. Esse aqui, deixa eu ver se é esse mesmo. Beleza. Então, esse aqui eu usei ontem para carregar os dados. Vamos ver a parte da execução, tá? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um input. Então, qual é a pergunta do usuário? Essa pergunta vai ser convertida para um embedding. E aí a gente vai fazer a busca dentro do Astra, tá? Esse dado vai compor o prompt. Então, é aqui onde a gente pode ampliar, colocar outras variáveis, fazer personalização, adicionar instruções para os modelos. Aqui é onde tem muito trabalho. Acho que no começo tinha Prompt Engineering deu uma caída, mas acho que o Prompt Engineering é um assunto bem importante. Quanto melhor você definir o seu prompt, melhor vai ser o resultado ali do RAG que você vai fazer. Tá? Tem técnicas para você melhorar isso aqui. E aí, beleza. Aí, no final, então a gente vai colocar esse prompt, vai mandar para esse componente aqui da OpenAI. Poderia mudar de modelo, poderia escolher outro modelo. Vou mandar para o For, vou mandar para o Turbo, beleza, eu escolho isso aqui. E aí eu posso testar. Então, eu já tinha feito aqui algumas perguntas, então eu vou perguntar onde é a largada. A largada dos 5 km. Essa era uma corrida que tinha diferentes distâncias. Então, o que está acontecendo aqui nesse momento, né? Então, ele encontrou que seria na Barra Funda. Beleza, o que aconteceu nesse momento, se a gente for olhar aqui no detalhe rapidamente, porque o nosso tempo já está acabando. Cada um desses processos aqui tem a sua saída. Esse aqui foi o retorno lá da busca vetorial, aqui são os documentos que ele achou que são relevantes para essa pergunta. Esse aqui foi o resultado do prompt, que tem então todo o contexto e a pergunta do usuário, e é isso que foi mandado lá para o modelo, para ele gerar. Isso é o que a gente chama de RAG ingênuo, né, ou simples, né? Nesse fluxo aqui, Gabriel, tem coisas que você recomenda para quem quer levar essa aplicação para um nível um pouco maior aqui? Eu diria que olhar um pouco mais perto para os dados e tentar categorizar eles, talvez fosse uma coisa bacana, porque o que acontece dependendo do tamanho das frases que você pega, o que pode acontecer é que tem um texto lá falando assim, a largada dos 5 km foi em tal rua e por que tal coisa aconteceu, ou porque houve chuva na rua tal. E aí, se a pessoa perguntar assim, choveu? E aí ele pode falar assim, choveu. Mas assim, no evento não choveu, porque ele foi mudado e a corrida aconteceu normalmente no outro lugar. Então, assim, por causa que a gente chama desses pedaços de texto que você escolhe, você pode estar trazendo mais, misturando, né, o contexto um pouco... O ruído, né? Você está colocando ruído ali para o modelo, né? Obrigado. Exatamente. Então, até mesmo fazer um pré-processamento. Depois que fez tudo isso custa, né? Mas, assim, são coisas que é o tratamento do dado que você faz por pouco tempo. Você dividir o texto e depois você passa aqui e só deixa frases que sejam referentes à corrida, e não deixa nada que seja relevante, ou então separe elas, isso pode ajudar já. Não, legal. O que a gente está vendo assim, chegar com a aplicação até um nível legal é simples, como a gente fez aqui, aí você tem técnicas para levar isso para um nível muito melhor. Como a gente falou, isso aqui vai estar sempre em contato com usuários externos, né? E como que você integra isso com usuários externos? Então, dentro do Langflow já tem uma API, que uma vez que eu construir esse fluxo, essa API está pronta para receber uma mensagem, por exemplo, nesse caso, e processar isso e retornar para a aplicação. Então, se eu uso WhatsApp, se eu uso algum Service Desk, qualquer uma desses canais, você pode usar esses canais para processar isso usando a IA generativa, tá? Então, o Langflow é, de fato, muito fácil. Vocês viram que, beleza, o fluxo aqui já estava construído, mas se eu tivesse que fazer ele em 5 minutos, ele estaria pronto, tá? Só para a gente já ir finalizando aqui, alguns recados. Então, né, o que a gente está fazendo com DataStax e Langflow é, de fato, ter uma stack rápida, confiável, escalável, com suporte para quem quiser rodar aplicações em alta escala. Tá? Escala e suporte são, de fato, importantíssimos. Aqui, alguns dos clientes que a gente tem ao redor do mundo, tá, que já estão usando. Destaco só esse caso da PhysicsWallah, que é uma empresa indiana de educação. Só para vocês terem ideia, o teste deles foi com 500 mil usuários. Na Índia tudo é grande, a Devs lá está sendo gigantesca, né?
Então, e uma coisa que é legal que a gente faz, o que o Gabriel falou, é que a gente quer ouvir muito feedback para melhorar a solução. Então, mesmo na parte de banco ou na parte do Langflow, a gente está aí para ajudar, para interagir mesmo e melhorar a nossa solução para servir melhor, né? A gente está aqui no stand, quem quiser trocar uma ideia, passa lá. A gente trabalha tanto na parte de dados, desenvolvimento, a gente pode fazer workshops para os times de vocês, se vocês quiserem que eventualmente falar de algum tema para um time interno, a gente pode conversar, participar de desenvolvimento de protótipos, MVP. O pessoal da AITech que está aqui com a gente, eles são especialistas nesse tipo de implementação, tá? Então, eu tenho caso, eu não tenho time, ou meu time não conhece ainda, colocar isso ali para implementar, a gente tem os caras aqui para fazer isso para vocês. E finalizando, alguns recadinhos, amanhã tem um workshop de JavaScript com IA generativa, participem, vai ser às 9h30, vai ser bem legal. Trilha digital na sexta-feira, no período da manhã eu vou falar contextos mais gerais, e à tarde o pessoal da AITech também vai falar sobre Langflow, agentes, Creo AI, conteúdo muito legal também. E quem quiser conversar, continuar a conversa, a gente está no stand aqui, mas às 4h25 a gente vai estar lá no Community Lounge. A ideia é fazer ali um Q&A ali com o Gabriel, com o time da AITech, e eu vou estar lá também. E ali a gente trocar ideia mesmo de uma maneira mais aberta ali. Então, quem quiser falar com a gente esgotou o tempo, então a gente atende todas as perguntas lá no Community Lounge, tá bom? Valeu da participação, Gabriel. Valeu, pessoal.